Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você aprofundamento dos conhecimentos espíritas pela codificação, ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Mas o que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, isso mesmo. Não como um corpo teórico disponível quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, porém, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras pela TV Mundo Maior ou até pelo site da TV Mundo Maior, às quartas-feiras às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 horas da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV traz a nossa página Filosofando com todos os programas gravados até hoje que você pode acessar por tema da sua preferência. E igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior, no YouTube, programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo nosso facebook.com/cefeorg, com suas opiniões, sugestões, comentários que serão sempre muito bem-vindos. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, nós estamos já há uma semana com uma série que nós iniciamos a respeito de violência e cultura de paz. Nos programas anteriores, nas semanas anteriores, comentamos com você que a violência humana foi objeto de estudos pela filosofia desde a remota antiguidade. No dia de hoje, nós estaremos comentando um pouco acerca da vida e do legado de Mahatma Gandhi, bem como de Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz.
No campus da Universidade de São Paulo, há um núcleo de estudos sobre violência ligado à Faculdade de Sociologia, onde a violência é estudada como fenômeno antropológico e social. A psicologia considera hoje a violência como um distúrbio mental grave. A filosofia espírita tem muito a dizer sobre o tema, que aflige não somente os brasileiros, mas é tema recorrente de pesquisas, de estudos e reflexões desde a antiguidade e no mundo inteiro. Nós, estudiosos espíritas, sabemos que a violência está ancorada no passado reencarnatório de todos nós. Aliás, a reencarnação deveria ser muito mais estudada, pesquisada do que está sendo no momento atual. Dissemos no primeiro programa que a violência, como fruto da inveja e da ambição, teve o seu papel relevante na Bíblia a partir da metáfora de Caim e de Abel. A Bíblia conversa conosco através de metáforas e alegorias como esta de Caim e Abel, para demonstrar que os sentimentos humanos podem sofrer alterações, pois dependem do nível de desenvolvimento do senso moral. Senso moral este que se desenvolve lentamente através do tempo em contínuos aprendizados e estágios através das reencarnações sucessivas. E o que os espíritos superiores teriam a nos dizer disso tudo? Afinal, por que o ser humano, que sempre recebeu propostas morais de alto nível por parte dos mensageiros do Cristo, após os ensinamentos de Jesus de Nazaré também, apesar das religiões que preconizam a paz e a solidariedade, após o surgimento do espiritismo predominantemente no Brasil, ainda permanece estagnado na total ausência, ou quase total ausência, de empatia pelo seu semelhante? Nesta série de 6 programas, o Filosofando está abordando a violência como pano de fundo para o desenvolvimento da cultura de paz, em seus diversos aspectos e abordagens. A cultura de paz teve uma iniciativa, ou foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas no começo do século XXI. Estamos trazendo o ponto de vista de especialistas nacionais e internacionais sobre o assunto e, sobretudo, as perspectivas ou a perspectiva da filosofia espírita, bem como as instruções dos benfeitores espirituais. Se todos aprendemos a conviver com a banalização da violência e até os mecanismos de agressividade espontânea que compõem o nosso cotidiano e que muitas vezes passam desapercebidos porque nos acostumamos com eles, nós precisamos tomar a iniciativa de transformar essas atitudes em ações efetivas de cultura de paz. Gandhi disse certa vez que não existe caminho para a paz, pois a paz é o caminho. Gandhi não se prende em explicações de como ou quando poderíamos efetivar a paz, colocá-la em ação, pois tudo quanto possamos fazer deve ser feito e pensado na paz. Então, não se trata de planejar a paz, mas vivê-la interiormente e exteriormente. Sendo a paz um valor inclusivo, a cultura, o modo coletivo de sentir, pensar e agir, a cultura de paz requer novas formas de convivência e de mecanismos mais justos de distribuição de riqueza e do saber. A cultura de paz sustenta os processos de mudança de consciência, que por sua vez exigem um empoderamento de cada indivíduo para a construção de uma cidadania planetária baseada na responsabilidade universal. Por diversas vezes eu tenho comentado com o nosso público, ou seja, no Centro Espírita, em palestras, que a filosofia espírita, quando bem assimilada, nos confere empoderamento sobre as nossas vidas. Tornamo-nos conscientes e, portanto, responsáveis. O conhecimento espírita e o aprimoramento intelectual devem ser desenvolvidos não por mero diletantismo pessoal, mas sim como perspectiva de aquisição de uma cultura intelecto-moral que nos garanta a concretização do plano de regeneração em nossas consciências. Sem isso, estaremos perdendo o valioso tempo que Deus nos concedeu neste planeta. Os misericordiosos que Jesus proclama bem-aventurados não são pessoas apenas eticamente boas, fazedoras do bem.
mas essencialmente boas. Ou seja, não são aparentemente boas, o que levaria à dissimulação, ao verniz de sociabilidade. Esse verniz social derrete quando os desafios da vida aparecem. Como vivemos ainda de aparências, julgamos ou confundimos simpatia com espontaneidade, sinceridade, legitimidade. As leis divinas presentes na consciência humana enriquecem o ser humano que mantém permanentemente uma atitude doadora. Esse foi o caso de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, que viveu entre 1869 e 1948. No ano de 2018, lembramos, portanto, 70 anos da sua morte. Gandhi representa o modelo de um político preocupado com o bem-estar da população menos favorecida, sem demagogias nem ideologias. Gandhi, formado em Direito em Londres, era profundamente ético, tendo como base de leituras e reflexões o Bhagavad Gita e o Sermão da Montanha de Jesus. Gandhi trabalhou intensamente a libertação da Índia do colonialismo britânico através da ahimsa, ou não violência, atitude de protesto diante da violência da opressão e finalmente conseguindo seu intento. Porém, outro problema político surge e a Índia acaba dividida entre os muçulmanos que também lá habitavam e os indianos. Dividida ao meio surge o estado do Paquistão, depois de muitas lutas e mortes e contra o pensamento e a vontade de Gandhi, que queria uma Índia unida. A biografia de Gandhi é modelo de vivência e conduta de um ideal, por um ideal de libertação através de uma conduta de paz e de não violência. Nós vamos para um pequeno intervalo e depois continuaremos a falar com você a respeito dos exemplos e das lições que Gandhi legou para nós e mais um prêmio Nobel da Paz chamado Elie Wiesel. Não saia daí, voltaremos já já.